Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou a professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre reações de adição. Haverá então uma adição, uma junção de um átomo ou de um grupo de átomos em carbono de uma ligação dupla ou tripla. Os alcenos apresentam então uma ligação dupla entre carbonos. E eles estão sujeitos a uma reação chamada de reação de adição. Então, na realidade, essa ligação dupla, que é também chamada de ligação pi, ela será rompida para a formação de uma ligação simples. Haverá, então, a entrada de átomos ou grupo de átomos nessa molécula dos alcenos. Esses átomos podem ser iguais ou podem ser diferentes e serão adicionados aos carbonos que fazem entre si essa ligação dupla. Então, cada carbono vai receber esse átomo ou grupo de átomos. Vamos entender isso melhor. Cada tipo de reação, dependendo do reagente ou do grupo de átomos que está sendo adicionados, recebe um nome particular. E estamos partindo do composto que é conhecido como eteno. Na realidade, estão aqui representados os produtos principais, mas essas reações, elas ocorrem em etapas. Então, é importante saber que há, na verdade, outras espécies, moléculas envolvidas nessas reações. Para vocês compreenderem melhor o que seria esse mecanismo, no caso da reação de hidrogenação, da adição de 1 mol de hidrogênio, é necessária a presença de um catalisador, seja platina, paládio ou níquel e calor. O que vai acontecer? Esse catalisador ele vai adsorver essa molécula de hidrogênio, promovendo a quebra da ligação entre os átomos de hidrogênio. Posteriormente, haverá a dissorção do alqueno e assim os hidrogênios são adicionados. Temos então a presença, a adição de um hidrogênio para cada átomo de carbono, que fazia entre si, que compartilhavam esses elétrons. Então, temos o produto final aqui representado para vocês. Um outro tipo de reação de adição é descrita como halogenação, adição de halogênios, que são elementos que estão presentes lá no grupo 17 da tabela periódica, como, por exemplo, a adição de bromo em meio com tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Na realidade, se vocês conhecerem um pouquinho do mecanismo da reação, vocês vão perceber que a adição do bromo, ela não ocorre de forma simultânea. Um bromo é adicionado inicialmente, forma-se um intermediário, que neste caso é chamado de intermediário de íon bromônio, e depois haverá a adição do outro átomo de bromo. E é por isso que a adição do bromo ocorre em posição oposta. Nós chamamos então de adição anti. Então, um bromo está para cima e o outro bromo está para baixo. Outro tipo de reação de adição é chamada de hidratação. Hidratação remete à água. Vamos imaginar assim, a água como HOH. Então, um hidrogênio vai ser adicionado ao átomo de carbono e a hidroxila vai ser adicionada ao outro átomo de carbono. Uma outra reação que é descrita como hidrohalogenação. Então, a presença de hidrogênio e a presença de um halogênio. Então, um carbono da insaturação, receberá o hidrogênio e o outro carbono receberá o átomo do halogênio. Neste caso, como é uma reação com HCl, receberá então o halogênio, que é o cloro. E essas reações, elas seguem uma regra, que é chamada de regra de Markovnikov, ou seja, haverá adição de hidrogênio ao carbono mais hidrogenado. Neste caso, os dois átomos de carbono estão ligados a dois hidrogênios.
Então, neste caso, não importa, tá? Essa ordem poderia adicionar, por exemplo, o cloro neste carbono e o hidrogênio neste outro carbono. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Como que a gente pode verificar se ocorreu uma reação de adição no caso da halogenação? O bromo, ele possui uma coloração castanha. Quando ele reage na presença, de tetracloreto de carbono com um composto insaturado, a solução vai descolorir, vai perder a sua cor. Assim, é um indicativo que houve, visualmente, que houve uma reação de adição. Espero então, pessoal, que vocês tenham compreendido esses tipos de reação, que nós classificamos então quanto reação de hidroalogenação, hidrogenação, halogenação e hidratação, partindo do eteno. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não se esqueçam de tirar uma foto dessa lousa e até a próxima aula.